estava aqui na Marginal Tietê, lá em São Paulo. E na Marginal Tietê eu comecei a cantar uma canção e eu ouvi na rádio. E Deus falou muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês dessa canção nesta hora. Vai contar a tua história, ó. Escute só. Quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria a tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao seu momento de glória. Escute, quer saber, isso não é novo, não. Isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Escuta isso aí, pastor. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou, é a parte mais bonita. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que é mais bonito pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Da história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu, quando você bateu na porta. Lembra aquele dia? Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiada e Deus escrevendo, abandonada e Deus escrevendo. Eu vim aqui nesta live para te dizer que Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir na memória, mas há um Deus do céu que não despreza a tua história. Ô, Carla, escuta isso aí, gente. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Sabe qual é o segredo para dar certo? O segredo é isso. Adorarei, adorarei, meu adoro, meu amor, pois o véu está rasgado e todos aqui nesta live adoram. Adorarei, adorarei, adorarei,
Eu vou profetizar na sua vida. Você recebe aí onde você está? Enquanto você adora, Ele cuida da sua casa. Enquanto você adora, Ele cuida da família. Enquanto você adora, Ele muda a sua história. Aonde você estiver, receba agora a vitória. Enquanto você adora, Ele cuida da sua casa. Enquanto você adora, Ele cuida da família. Enquanto você adora, tem vitória agora, chegando para você. O segredo é só levantar a mão, levanta. Adorarei, canta. Adorarei, aonde você estiver, adora. Adorarei, vou te adorar, vou te adorar. O segredo deste dia é te adorar. Adorarei, adorarei. Não me interrompa nesta hora, quero adorar. Mesmo faltando tudo aí na sua casa, você deve adorar. Mesmo na dor, mesmo no constrangimento, tem que adorar, deve adorar, não importa a circunstância. Eu quero adorar, quero adorar, quero adorar, quero adorar, quero adorar. Eu quero adorar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diga glória a Deus onde você estiver aí, que é Jesus que é bom. Glória. Amém, amém, amém. Amém, pastora? Tá. Pode começar. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste dia, nesta hora. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para abençoar a tua vida. Serei muito rápido, mas muito profundo naquilo que Deus colocou no meu coração. Então, onde você estiver, a situação que você estiver agora, você vai entender o propósito que Deus tem na tua vida. Abra, por favor, se você estiver com a Bíblia na mão, no livro de Marcos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 35. Versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Presta aqui embaixo. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Então, onde você estiver, se você quiser abrir a tua Bíblia, vou colocar aqui só um fundo aqui. Vai abrindo aí Marcos, capítulo 4 e verso de número 5. Deus tem uma palavra para você neste dia. 5, pastor, desculpa. 4:35. 4:35, me desculpa. Obrigada. Capítulo 4, versículo de número 35. Vamos lá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu creio que Jesus tem uma resposta para você neste dia. Você crê? Diga glória a Deus aí onde você estiver, Amém. mesmo que você fique por ligar. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, algumas traduções no porão, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou ser um pouco mais distante. Abra no capítulo de número 5, seguindo aí, no versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz:
E queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração rápida para a gente poder ler essa palavra. Senhor, fala com a gente, Jesus. Que não sejamos nós, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo nos conduzindo, que o Senhor venha falar conosco através de poucos minutos de palavra e venha ser fortemente, ó Pai, ao nosso coração, de maneira que a gente venha, Senhor, se quebrantar de maneira extraordinária. Que a tua palavra possa entrar aqui no nosso ouvido, não sair do outro lado, mas permanecer em nosso coração. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito rico da palavra de Deus, o qual nos ensina muito, muito. E certa vez Jesus estava na praia, no Mar da Galileia. Jesus estava com certeza pregando, porque a missão de Jesus na Galileia era pregar, né? Com certeza ele estava pregando para alguém em alguma situação. E diante daquilo que Jesus pregava, falava, ele com certeza fez tocar o coração de muitas pessoas. Mas logo depois dele pregar, houve um grande relato no livro de Mateus que diz que Jesus, ele chama os discípulos e fala assim, discípulos, me levem para o outro lado do mar, da margem do Mar da Galileia, lá do outro lado, me levem para o outro lado. E a Bíblia nos diz que eles colocaram Jesus no barco e eles conduziram para o outro lado da margem. Interessante que Jesus, ele não pilota o barco, ele não conduz o barco, ele não navega com o barco. Por quê, pastor Felipe? Ele não pega no leme, ele não pega nada, ele não faz nada. Por quê? Jesus, ele não era profissional de embarcação. Por isso que Jesus chama os discípulos para velejar. Mas interessante que Jesus não só, ele não pilota o barco, né? Mas também ele ainda vai nem participar do momento do velejar. Ele vai dormir no barco. Alguém está reclamando aí porque o som está ruim. Será que vocês não estão me ouvindo bem? Tá. Ok. E então, onde eu estava? E Jesus estava no barco, ali velejando com os discípulos. Interessante que Jesus, ele não fala o caminho, ele simplesmente fala, Roxane, pastora Maria Rita, Dilma, todos que estão aqui, ele fala assim, ó, vamos para o outro lado. Irmão, é muito estranho simplesmente falar vamos para o outro lado. É mais ou menos assim, estou indo para a Europa. Mas tá bom, mas para que país você vai, pastor Felipe? Ou então você da Europa falar, estou indo para o Brasil, mas para que estado você vai do Brasil? Jesus fala mais ou menos assim, ó, vamos para o outro lado, do outro lado. Mas para onde, senhor? Do outro lado. Eu não estou falando para você ir para outro. Segue essa rota e vai do outro lado. Ó, eu já velejei, sabe? Lá em Recife, lá Jaboatão é a cidade de pescadores, né? E é onde eu sou lá de Jaboatão. Então, uma vez um irmão da nossa igreja falou assim para mim, pastor Felipe, vamos pescar comigo no mar aberto? Eu falei, vamos embora. Quem vai tá aqui. E quando eu fui, que não vi mais os prédios, eu comecei a ficar preocupado, eu fiquei perdido. Eu falei, irmão, você sabe o caminho para voltar, irmão? Ele, sei, pastor. Por quê? Porque eu tenho um GPS aqui, ó. Eu tenho uma bússola. Isso aqui eu sei o caminho de volta. Só que eu fico imaginando que ele só descobriu o caminho que a gente tinha que voltar quando a gente chegou na metade do caminho. Quando a gente chegou na metade, ele falou, pronto, o sentido é esse aqui, ó. Eu falei, é mesmo? Como é que você sabe? Porque a rota da bússola, ela só vai me dar exata quando eu chego na metade do caminho. Então eu fico imaginando os discípulos aflitos, porque do outro lado da margem, sabe o que tinha? 3 regiões. Primeiro, a região do deserto dos desertos, a região de Parã, que eram as bandas do sul, e também
a região de Decápolis, onde Gadara se incluía, que era a margem da praia, a primeira cidade de Decápolis. Então eram 3 regiões. Então eles sabiam que iam para 3 lugares, só que eles também sabiam que a região de Gadara era uma região onde havia demônios, era uma região de lugar horrível. Gadara era o lugar onde não estava esperando pessoas que estavam andando com Cristo. Então, na cabeça deles, eles falavam assim, ó, Jesus dormindo no barco, eles pilotando e dizendo, Jesus, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o outro lado da margem do mar. Meu Deus do céu, vai dar ruim esse negócio. Será que a gente vai para o deserto? Será que a gente vai para Parã? Ou será que a gente vai aqui para Gadara? Eles não sabiam o caminho, só iam saber quando chegasse na metade do caminho. Enquanto isso, o barco só apontava para frente. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora, nesse momento. Enquanto Jesus estiver dormindo no barco, ainda que seja dormindo, e ele te disser, aponta para o outro lado, que eu sou contigo. Nós vamos em frente aonde o barco apontar. Senhor, mas está apontando para onde eu não quero ir. Mas o caminho não é o que você quer. O caminho é o que o Senhor quer. E o que ele está te dizendo neste dia é, apenas aponte para o outro lado. Eu dou as coordenadas. Mesmo em silêncio, eu estou dando as coordenadas. O outro lado é para onde eu quero que você vá. Interessante também que Jesus, ele comia no barco. Você vai ver relatos que ele pregava em cima do barco. Você vai ver relatos que ele dormia no barco, mas você não vê relatos que ele pilotava e ensinava como se dirigir o barco. Ou seja, Jesus confiava em quem estava levando ele no barco. Tá pegando isso aí? Ou seja, Jesus te colocou aí na Itália, aí na Alemanha, aí em Portugal, aqui no Brasil, porque ele confia que você vai levar a palavra, o nome e ele com você aonde você vai. Então Jesus está te dizendo, aponta para lá porque eu estou contigo. Eu vou contigo. Sabe qual é o problema, pastora Maria Rita, e de muitas pessoas que não compreendem o que Deus quer? É que eles querem viver de vaidade. Que tipo de vaidade, pastor Felipe? É desejo do próprio coração. Pastor Felipe, é errado eu ter os desejos do meu coração? Não é que seja errado, mas é inviável. Por que inviável? Porque Jesus está te dizendo assim, ó, vou dar um exemplo. Existem muitas pessoas aí que são médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, donas de casa, várias profissões, pedreiro, centenas de profissões no mundo todo. E são cristãos. Sabe o que eles dizem? Eu estou onde eu estou porque eu sou capaz de estar. Eu vim aqui para te frustrar, então, porque você não é capaz. Eu estou à posição que eu estou porque eu mereço. Também não é porque você merece. Eu estou onde eu estou, como Moisés achou depois que encontrou Deus na sarça ardente. Ele falou, Senhor, eis-me aqui. Ô Moisés, tira o meu povo do Egito. Senhor, mas o meu lugar não é tirar o povo do Egito. O meu lugar é ficar dentro da casa de Faraó, que eu mereço. Não é por merecimento. Não é porque você é capaz. É simplesmente porque Jesus tem você como um infiltrado dele aonde você está, para levar ele dentro do barco e para pregar o evangelho ali aonde você está. Porque senão aquela palavra ide e pregar estava errada, tem que arrancar da Bíblia. Porque senão, qual é a missão que Deus teria de te colocar dentro do lugar onde você está, dentro do país onde você está, dentro do estado onde você está? Você não está porque você merece ou porque você é competente. Não é isso. Você está porque a misericórdia do Senhor é sobre a tua vida, para você apontar o barco naquele lugar e pregar o evangelho de cura, o evangelho que muda. Irmãos, eu prego aqui no Brasil todos os dias, principalmente à noite, nas igrejas. Mas sabe qual é a mensagem que eles estão pregando nas igrejas hoje em dia? Na Itália, na Europa, eu já preguei nessa Europa toda aí quase. Estados Unidos, aí, alguns lugares aí do mundo, aí eu já fui. Eu quero dizer para você uma coisa, você que está aí nos Estados Unidos, você que está em qualquer lugar do mundo, escute isso. Nós estamos pregando nas nossas igrejas o que as pessoas querem ouvir no culto, não o que Deus quer falar. Nós estamos pregando exatamente aquilo que vai confortar você. Essa palavra não é para conforto, é para confrontar.
Porque para confortar é fácil, mas para confrontar é diferente. A palavra de confronto, ela conforta. A palavra de confronto, ela conforta o nosso coração. Jesus está dizendo, me leva para o outro lado para eu te abençoar. Não, ele está falando assim, me leva para o outro lado porque eu já te abençoei, você já entende o que eu quero com você, agora leva a palavra para quem não entende. Jesus está aqui nessa live, viu? Eu creio. Jesus está aqui nessa reunião, está falando com a gente aí, viu? Jesus está aqui nessa reunião e está ensinando a gente que não é hora da gente buscar coisas para a gente mais. Nós temos que buscar para os nossos irmãos. Nós não temos mais que vir para o culto para poder somente a gente receber, até mesmo porque a gente não precisa mais. O propósito das nossas vidas, que já entendemos, é abençoar aquele que não entende. É cuidar de quem não entende. Ah, pastor, eu vou na igreja para orar por mim. Não vá mais, porque você já sabe o propósito que você tem. Vá para o culto para você orar por quem não entende. Algum tempo atrás, um irmão, ele perdeu a filha dele. E morreu a filha dele. E a outra filha dele estava muito gravemente ferida, machucada depois de um acidente. Ele perguntava e indagava o Senhor, Senhor, por que você deixou minha filha deficiente e levou a minha outra filha? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? Deus falou para ele assim, ó, eu estou fazendo isso com quem entende. Eu não vou permitir isso para quem não entende o que eu quero. E hoje, isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás. Hoje, a filha dele que era deficiente é perfeita. E a filha dele que faleceu hoje é um dos maiores testemunhos vivos dentro do Canadá para poder falar de um livro que ela pregou e ela tem, mesmo não tendo vida, hoje ela tem ganho muitas almas no Canadá. E hoje o pai entende o propósito que Deus teve de fazer isso. Sabe qual é o propósito? Apontar o barco e levar a mensagem de transformação. É que muitas vezes nós estamos preocupados, sabe com o quê? Estamos preocupados com uma única coisa. Pastor Felipe, o que é a única coisa que nós estamos preocupados? Estamos apenas preocupados com a nossa vitória, com a nossa conquista, com aquilo que a gente vai ganhar, com aquilo que a gente tem por pedido. Só que Deus, ele fala assim para você, eu já te abençoei. Para que o Senhor me abençoa? Para o Senhor abençoar outros, para a Senhora abençoar outras pessoas. Tem muitas vezes que a gente vai na igreja, existe muitas vezes comparação dentro da igreja, sabe por quê? Porque a gente não está entendendo a missão, aponta para o outro lado e vai pregar o meu evangelho. Não, você está indo para o culto, você está ouvindo essa live porque você está esperando uma palavra de vitória para a tua vida. A palavra de vitória é quando você acorda e você respira. Ali já vem a primeira vitória para a tua vida. Deus está te colocando como dando vitória para você. Deus está te abençoando, não é para você só. Sabe por que não é só para você? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou só você de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira. Ou seja, todos nós somos filhos. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu não sou capaz de estar na sua presença. Pronto, é agora que você é capaz. Por quê? Porque Deus, ele não quer capazes na presença dele. Ele quer incapazes, porque é aí que ele quer capacitar. Deus, ele não quer pessoas boas demais, ele quer capacitar aqueles que são ruins. Sabe por quê, igreja? Sabe por que você que está ouvindo agora, Deus está dizendo isso para você? Deus, ele não quer uma espiritualidade ideal. Ele quer uma espiritualidade real. E essa espiritualidade que eu estou falando aqui hoje aponta o barco para onde Deus está mandando e leva a mensagem da cruz, porque através da mensagem da cruz existe dentro da tua casa libertação, existe restauração, existe transformação, existe tudo aquilo de restituição que você precisava há muitos anos atrás. Existem sonhos para ser realizados aonde você estiver agora, com o pensamento que você estava errado, mas eu venho aqui te dar a primeira lição para você viver realmente de verdade a tua vitória, a tua conquista, restauração e restituição. Sabe como é que você vai conquistar isso? Através da palavra de Deus, quando ela é pregada do outro lado. Quando você prega do outro lado, você está dizendo assim, Jesus, fica aí no barco, tomando conta aí da minha casa, porque, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque o evangelho não é um evangelho de coisas, não é um evangelho de objetos, não é um evangelho de carro, de casa, não é isso. Não é evangelho de conquistas pessoais. O evangelho é o evangelho da
transformação. Amém. Quando você entende transformação, você compreende que ele está no barco cuidando. Mas o pastor Felipe, Jesus está no barco dormindo. E daí, o importante é que ele está. E onde ele está dizendo, pelo amor de Deus, só me leva para o outro lado, seja obediente. Pastor, mas eu não sei muita coisa, mas o que você sabe para mim é o suficiente. Jesus estava lá. Quando os discípulos chegaram no meio do caminho, que o barco apontou para Gadara, eles perceberam que eles iam para a cidade de demônios, que eles iam para lugares onde havia demônios. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Tem gente nessa live com medo de coisas que não deveriam ter. Por quê? Porque dentro do teu barco está aquele que causa medo. Ah, você não pegou isso. Dentro do teu barco está aquele que causa medo. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus vai no inferno buscar a chave. Ou seja, quem tem que ter medo é o inferno de você, não você do inferno. Eita glória! É o contrário. Não é você que tem que ter medo do inferno, não é você que tem que ter medo de Satanás. Repreenda. É Satanás que tem que ter medo de você, sabe por quê? Porque quem vem junto com você, carregando aqui com você, chama-se Jesus Cristo, o Salvador, o homem que muda a história, o Deus que resolve problemas, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, vem com você neste barco, ô glória! Glória a Deus. Ô glória! Aleluia! Quem está com você no barco não é quem não entende, não é quem não pode resolver. Deixa eu te dar um recado aqui que Deus colocou no meu coração agora. Vamos ficar aqui, ó. Jesus está no barco, eles chegaram no meio, na metade do caminho, mas deixa eu mudar de assunto. Deixa eu ir para um outro ponto. E Deus colocou no meu coração. Estou acabando, tá, pastora? Estou acabando já. Faz, pastor. Fica à vontade. Eu tenho ainda quantos minutos, pastora? Pelo menos uns 10 minutos ainda? Sim, pode continuar, pastor. Então, escuta aí. Me dê mais uns 10 minutinhos, igreja, por favor. Muito mais, se quiser. Amém. Então, vamos lá. Você lembra, com certeza você sabe, principalmente se você é mulher, você já escuta a história dessa mulher. Daquela mulher sulamita, o seu filho morre. Ela fica lá dentro do quarto com o filho morto. E ela sai do quarto. O marido pergunta, mulher, como está o menino? O que ela diz? Vai tudo bem. Mas não estava morto, mas é porque ela sabia que o marido não ia resolver o problema dela. Então a gente está abrindo a boca com quem não resolve o problema. Nós estamos falando com quem não resolve. Estamos falando com quem vai fazer fofoca do teu problema. Estamos falando para a gente dar opinião naquilo que não tem que dar. Você está ouvindo isso? Aleluia. Está entendendo isso? É com você, igreja. Amém. Nós não temos que falar com quem não resolve. Nós temos que falar com quem resolve. Aquela mulher manda albardar o jumento, ou seja, colocar sela, que ela vai visitar o profeta Eliseu. E no meio do caminho, quando estava chegando já em Eliseu, o que aconteceu? Fala para mim o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ela encontra Geazir, né? No meio do caminho. E Geazir fala para ela, mulher, tudo bem? Ô, meu filho, vai tudo bem. Como é que está o marido? Vai tudo bem. E o filho? Ah, tá ótimo, tá tudo bem. Aonde que está Eliseu, meu filho Geazir? Ah, ele está ali, ó. Vai lá encontrar com ele. A Bíblia diz que ela vai ao encontro de Eliseu. Mas quando ela chega em Eliseu, Eliseu pergunta uma única coisa para ela. Mulher, como é que você está? Como é que está a tua casa? Teu filho e teu marido. Sabe o que ela diz? Vai tudo mal, Senhor. Não está nada bem. É, minha filha, porque meu filho está morto e só o Senhor indo lá para resolver o problema. Porque maior é o que está em você, Eliseu, do que o que está em mim. Ou seja, ela foi falar com quem resolve. O que eu quero dizer aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, é que quem está falando, quem está dirigindo a história, quem está pilotando o barco não era Jesus, mas quem estava direcionando o barco é quem está dentro dele. E ele está dizendo, não procure quem não resolva, procure eu que resolvo o teu problema.
E o meu nome é Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o que te direciona, o que te dá condução, o que te coloca no caminho, o que te coloca no trilho, o que te dá bênção, o que te fala da vitória, o que te faz entender que somente eu posso fazê-lo. Entenda uma coisa. Quando eles apontam para Gadara, eles começam a ficar com medo. Mas lá em Gadara, vamos trocar, lá em Gadara, os demônios, a legião, né, que tem uma legião, está dizendo assim, ó, eita, botando a mão na cabeça. Jesus apontou para cá, gente. E agora o que vai ser da gente? Eles estão vindo em nossa direção, é como se fosse um míssil, apontando diretamente para Gadara, para explodir tudo, acabar com aqueles demônios. Eles estão dizendo, tem um míssil vindo para cá, que vai acabar com a gente, vai tirar toda a nossa fúria, vai destruir tudo que a gente construiu aqui nesse lugar. Eles estão dizendo, Jesus apontou para cá, a gente tem que parar Jesus. Ou seja, quem estava com mais medo? Quem estava no barco com Jesus? Ou quem estava em Gadara sem Jesus? Eita! Quem está com medo de você é aquele que vê o quanto você vem crescendo, uma evolução assim, ó, só subindo, parecendo um foguete. Ó você, ó você que está ouvindo essa mensagem agora. Você está assim, ó. Eita, glória! E com medo estão aqueles que estão vendo a sua subida. Tá ouvindo isso aí, Roxane? Tá ouvindo? Deus está levantando você hoje. Você é um foguete em evolução. Você que está ouvindo aí, ó, é um foguete em evolução. E quando você se inferioriza, você não entende o quanto Deus está te erguendo e as pessoas estão dizendo, como é que essa menina está se levantando desse jeito? Como é que essa mulher, como é que esse homem está subindo e não para de subir? É porque dentro do barco não está qualquer um. Ou seja, e também não está ninguém. Está alguém, e este alguém chama-se dono de tudo. Aleluia. Eita, glória! Quem está no barco chama-se dono de todas as coisas. Criador do céu e da terra. O dono de todas as coisas está te dizendo assim, ó, siga em frente. Vamos embora para o outro lado, vamos. Porque o pau vai cantar naquele lugar agora, porque aonde há demônio, eu vou botar para fora. Tá pegando? Amém. Tá entendendo? Só que deixa eu explicar duas situações. Primeiro, existem dois tipos de tempestades na nossa vida. Quantos tipos? 2. Primeiro tipo, tempestades naturais, Dilma. Existem tempestades naturais e tem as tempestades espirituais. Deixa eu falar o nome de outras pessoas aqui também. Filomena, existem tempestades naturais e tempestades espirituais. Ô, Carla, tempestades naturais e espirituais. Joilta, naturais e espirituais. Ó, todo mundo tem Adriana, Regina, Cláudia, não sei quem está aí. Ema, Débora e Ângela. Todo mundo que estiver aí, ó. 2 tipos de tempestade, pastora. Naturais e espirituais. As tempestades naturais são aquelas tempestades que a gente sabe lidar com elas. As naturais. Pastor Felipe, e as espirituais? É aí que essa que é a legal. Porque as espirituais a gente não controla. As espirituais vêm para derrubar a gente. As tempestades espirituais são aquelas que vem a fúria e a gente não sabe o que fazer com ela. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no meio da pandemia, para muita gente foi difícil. Não tinha mais aquela abundância de comida. Para muita gente não tinha aquele dinheiro sobrando. É ou não é? Porém, a gente soube lidar com isso. Por que soube lidar com isso? Porque a gente soube administrar a comida, administrar o dinheiro para durar até agora, quando está acabando a pandemia. Sim ou não? Amém. Porém, em muitas situações, a gente quase entrou em crise. Pastor Felipe, mas teve situações que eu entrei em crise, eu não consegui lidar com isso. É aonde essa tempestade espiritual são os demônios mandando tempestade para poder parar o teu barco. Mas eu tenho uma notícia para você. O demônio ele mandou chuva forte, ele mandou vento forte, ele mandou o mar balançar a ponto de seu barco derrubar. Mas eu tenho uma notícia para você.
Tem até uma música para isso, ó. Olha eu aqui, o inimigo tentou, ele tentou, e pensou que eu ia desistir, mas olha eu aqui, olha você aí, não caiu, não parou, tá seguindo em frente, Deus vai te abençoar, porque você não desistiu. Ô, glória! E os demônios, aonde eles te mandaram essa tempestade, estão dizendo, como que eu não parei a Filomena? Como que eu não parei a Joil? Como eu não parei a Carla, meu Deus, a missionária Jacira? Como eu não parei a Maria Rita? Ô Dilma, como é que tu não parou, mulher? Roxane, pelo amor de Jesus Cristo, como é que tu tá de pé, menina? Como é que tu tá aí desse jeito? Cláudia, meu Deus do céu, Adriana, Regina, como é que vocês estão aguentando, Débora? Como é que vocês estão nessa situação? Como é que vocês estão vivendo desse jeito? Como é que o barco de vocês, além de ter apontado para Gadara, ainda assim passou por toda essa tempestade de pé? Sabe como? É porque quem está dentro do barco, mesmo dormindo, falou, vai que eu sou contigo. Eita glória! Ah, dá glória para Jesus aí na tua casa. Quando você está dando glória, você está dando liberdade ao Espírito Santo para transformar a tua casa. Aleluia. Quando você diz aleluia, você está dizendo adoração a Ele que está aqui na minha casa. Quem está na tua casa é o dono de tudo. Quem está sobre a tua vida é o dono de todas as coisas. Aleluia. Ei, se Ele te disser qual é o teu sonho, então vai buscar o que é teu por direito. Amém. Ah, mas as tempestades, que mano, é tempestade, quem está no barco é Jesus. Agora tem um segredo na tempestade, eu vou soltar esse segredo, quer ouvir? Amém. Eu tenho uma chavezinha preciosa para você. Eita, glória! Escuta, tem um segredo que todo crente tem que fazer, mas não faz. Diga assim, qual, pastor? Você está com o microfone bloqueado aí, mas pode dizer com só você. Ô, Ângela, diz aí para você mesmo. Qual é, pastor, o segredo para dar certo? Carla, qual é o segredo para dar certo? O segredo para dar certo, pastora Maria Rita, é esse. Jesus está dormindo no porão dos discípulos, né? Sabe o que eles fizeram quando as tempestades quiseram derrubar eles? O segredo é descer e chamar por ele e dizer, Jesus, se não for o Senhor, Pai, o que vai ser da minha vida? Se não for o Senhor, Pai, levanta aí, porque se não for o Senhor para parar essa tempestade, eu vou morrer. Como diz o Tiririca, né? Eu vou morrer. Por quê? Porque se não for o Senhor se levantando na tua vida, nem era para ter vida mais aí. É, Jesus. Não era nem para ter mais essa força que tem aí. Eita, você está notando isso? Pastor Felipe, qual é o segredo então para dar certo na minha vida? Desce, põe o joelho no chão e vai buscar a presença dele. Põe o joelho no chão. Vai aí, ó. Você tá passando roupa, dona Dilma? Tá passando roupa? Pronto, é aí que é o seu altar. É na lavando a louça, gente, que é o nosso altar. Você já chorou? Você já chorou lavando louça? Porque o Espírito Santo te toma. Você já chorou varrendo a casa? Sabe por quê? Porque ali é o teu altar. Porque ali é o lugar aonde Deus fala com você. Ali é o teu barco. Ali é o lugar aonde Deus está falando, eu sou contigo aqui. Sabe o que você está fazendo quando você chama a atenção do Senhor nesses lugares? Você está dizendo assim, eu vou descer para chamar a atenção de Deus para a minha vida, porque Ele está comigo, eu posso chamar na hora que eu quiser. Deus, Ele não é o teu garçom, não, mas Ele é o teu Pai. Amém, Jesus. Ele é o teu Pai. Vem aqui, Marjorie, senta aqui do meu lado, eu quero falar uma coisa com você. A minha filha aqui, a mais nova, ela tem 9 anos de idade. Diga Pai do Senhor para todo mundo. Pai do Senhor, gente. Diga, vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim. Essa aqui tá falando para você ser bem-vinda, viu? Dá tchauzinho para todo mundo, dá. Tchau, meu amor. Jesus te abençoe. Todo mundo dando tchau para você, Jesus, dizendo que Jesus te abençoe, viu? Mas a Marjorie, ela é cantora, ela canta, sabe? Nas igrejas comigo, ela ministra, uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Mas a Marjorie, se eu falar para ela assim, ó, aqui tem um muro, aqui na minha casa do Rio de Janeiro tem um muro alto,
Eu falo pra Marja, a Marja não é muito leve não, viu, gente? A Marja tem uns 40 quilos já, 9 anos, já tá porreta, olha aqui os bracinhos dela, viu? Mas quando eu falo pra ela, pai, se joga daqui do muro e eu estiver embaixo, ela não quer saber nem a altura, ela se joga. Sabe por quê? Porque quem tá embaixo é quem vai segurar. Ela às vezes anda de bicicleta aqui na frente da minha casa, aqui no condomínio. E às vezes ela grita lá, pai, vem aqui para me ajudar. Eu saio correndo para ajudar ela. Não porque eu sou empregado dela, não. É porque eu sou pai. E o pai cuida do filho quando chama. Aleluia. O pai cuida do filho quando precisa. O pai cuida do filho quando ele está necessitado. O pai cuida do filho mesmo de longe. Às vezes eu estou viajando, ela me liga, pai, eu queria ir no shopping, pai. Às vezes eu estou apertado, porque quem vive da fé, eu vivo da fé. Eu não tenho salário. Eu vivo de pregar aí, eu vivo de oferta, eu vivo assim que eu vivo. Mas quando ela liga para mim e fala, pai, eu queria tanto comprar um lanche do McDonald's, às vezes eu falo, eita, meu Deus do céu, só tenho esse dinheiro, mas não vai faltar para ela não, vai faltar para mim, para ela não. Quando eu vou mandar, quando eu olho a minha conta, eu falo, nossa, que dinheiro é esse que eu tô na minha conta? É porque o pai cuida do filho. É eu cuidando dela e ele cuidando de mim. Glória a Deus. Você pegou isso? Quando você cuida, você está dizendo, eu entendo o cuidado de Deus sobre a minha vida. E dentro do barco está Jesus de Nazaré. Pode brincar, filho. Obrigado. Amém. Quem está no barco é aquele que cuida. Então você tem o direito de chamar Jesus. Você pode chamar o Senhor. Você tem todo o direito de chamar o Senhor Jesus. Você pode clamar o nome dele. Você pode chamar na hora que você quiser. Pastor, mas eu estou lavando louça, então é a hora de chamar. Eu estou indo trabalhar, é a hora de chamar, porque o trabalho não é teu. O momento que você está não é para você ficar ouvindo sertanejo universitário. É a hora de você botar um louvor e começar a exaltar o nome do Senhor Jesus. Eita, Jesus, fala com a gente, pai. Amém. Tem gente que acha que não está sendo aceita no corpo de Cristo. Tem gente aí que acha que não deve chamar o Senhor. Tem gente, escuta isso, tem tanta gente que fala assim, ô pastor Felipe, eu acho que eu não devo ser aceito por Deus. Mas por quê? Ah, pastor Felipe, eu não estou aceito porque eu não estou dando resultado para ele. Pastor Felipe, eu não estou dando resultado, então eu acho que Deus não quer me abençoar, não. Deus, ele te aceita justamente porque você não dá resultado. Ele te aceita justamente porque você não é. Deus usa as coisas improváveis desse mundo para dizer que ele faz, ele usa, ele conduz, ele muda, ele... Eita, Jesus! Deus, ele não quer você porque você dá resultado, ele quer você justamente porque você não dá resultado. Ele quer você como filho, ele não quer você como pai. Ele não quer você como filho pródigo que chega para o pai e fala, pai, eu não sou digno de você chamar teu filho, me façam como dos teus empregados, porque eu pequei contra o céu perante ti. Sabe o que o pai faz? Cala a boca, filho. Você não entende, você não está entendendo, filho. Mas, pai, eu não sou digno. Cala a boca, você não está entendendo, não é por dignidade. Não é o que então, meu pai? É o que é então? É por herança. É por herança. Você é herdeiro. Você é conduzido por herança. Se você entendesse tudo que corre nas tuas veias não é sangue, mas é a herança espiritual da glória de Deus. O que corre em você é o céu. O que anda em você é o céu, não é a terra. Você foi feito da terra, mas sobre dentro de você não tem a terra. Tem o Espírito de quem te criou, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Foi quem te criou. Foi quem te fez. Aleluia. Aleluia! Foi quem te fez, foi quem te criou. Se Jesus está dizendo para você, aponta para Gadara, vai fazer a minha vontade, porque sobre as tuas coisas, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, sou teu Deus e te fortaleço. Glória a Deus. Aleluia. Nos 5 pães e 2 peixinhos, faltou comida para alguém? Sabe por que não? Era para ter faltado. Porque pela fé daqueles que estavam no meio, era para ter faltado. Sabe como é que nós estamos vivendo? Mesmo Deus
com a gente, ensinando a gente para apontar os 5 pães e 2 peixinhos. Chega lá André e Felipe e fala, Senhor, é muita gente, Senhor, mais de 15 mil pessoas. Como que a gente vai alimentar todo mundo? Vai lá e pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. Irmão, me desculpa com todo carinho e respeito, mas qual é a mãe que dentro de uma bolsa com um filho pequeno não tem nem sequer um biscoito para dar para um filho? Vocês que são mulheres, são mães, você sabe que aonde tem criança tem que levar um biscoitinho, porque ela vai sentir fome, sim ou não? Tem que levar uma comidinha. Aí o André e Felipe e mais os 10 discípulos, os 12 discípulos no geral, procurando alguém que tinha alguma coisa para comer. Sabe o que o pessoal dizia? Escondia. Guardava reserva, porque estava com medo de faltar. Estava com medo de faltar comida, então falava que não tinha, estava até mentindo. Não tenho nada não, não tenho nada não. Uma criança inocente se levanta e diz, eu tenho. Você tem o quê, meu filho? 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente? Ah, não, para a gente que vê, para a gente que enxerga, não. Mas para quem tem visão é o suficiente. E quem é que tem visão? O Todo-Poderoso, que está dizendo, eu sou sobre a tua vida nessa live. Eu estou mudando o quadro da tua casa. Eu estou dando saúde aonde estão dizendo que é morte. Eu estou voltando da vida aonde estão dizendo que não tem mais jeito. É quem tem visão que começa a profetizar. Não é quem enxerga e vê que não tem jeito. Não guarde reservas tendo alguém passando necessidade. Porque quem tem Jesus não precisa de reserva. Quem tem Jesus, Deus é a própria reserva da tua vida. Não te faltará nada. Sabe o que acontece? Lá nos 5 pães e 2 peixinhos, eram 15 mil para comer, mais de 15 mil para comer. Apenas 12 para servir e só 1 para ofertar. Porque a fé de um está alimentando a vida de outras pessoas. Eu espero que você nessa live seja esse, que através de você Deus está agindo naquele lugar onde ninguém quer levar a palavra do Senhor. 15 mil para comer, 12 para servir, mais um que entende o propósito de Deus. A pastora Rita disse que essa live começou porque ela começou na pandemia, porque ela foi aquela que acreditou que todos vocês estariam juntos para abençoar outras pessoas, para ouvir uma palavra como essa, para ouvir uma palavra de confrontar e não de confortar, porque a gente só quer conforto quando a gente é confrontado, o conforto é imediato, porque Deus ele fala com quem entende, ou seja, Deus está te capacitando para ensinar e não mais para ser ensinado. Aleluia. Ou seja, tudo que você aprendeu começa a desenvolver. Não adianta você ter conhecimento apenas para ser usado apenas para você. Não adianta você ter anotado frases bonitas que o pastor Felipe falou, se você não for usar isso para outras pessoas. Verdade. Não adianta mais a gente ficar anotando mensagens legais só para ficar para a gente. Use para você. Use para outras pessoas. Use para falar com outras pessoas. Use para você abençoar outras pessoas. Eu vou deixar uma palavra fresquinha para você saber quando alguém te falar. Quando alguém te falar, se Deus é contigo, se Deus te ama, você vai dizer assim, ó, Carla, desse jeito aqui. Você vai dizer bem assim, ó, desse jeitinho que eu vou dizer aqui, ó. Oxane, é desse jeitinho, Filomeno, que você vai dizer. Você vai dizer assim, ó, lembra quando aquele rapaz chega para Jesus e diz assim, ó, Jesus, é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus manda ele olhar na moeda. Pega a moeda, meu filho. Qual é a imagem que tem na moeda? Ah, a imagem de César. Pois pronto. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui? Qual é a explicação que Deus está dizendo para nós aqui? Sabe qual é, Filomena, a explicação, pastora Maria Rita? Ele está dizendo, a gente só coloca a nossa imagem naquilo que a gente ama. A gente só coloca o nosso nome, a nossa imagem, naquilo que a gente ama. Sabe o que César amava? Riquezas, prosperidade em dinheiro. Ele amava coisas. É por isso que ele colocou a imagem dele na moeda. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta hora. Gênesis 2,7 diz que Deus te formou do pó da terra, mas te fez a imagem e semelhança. Eita, glória, é forte, meu Deus do céu. Ele te fez a imagem dele porque ele te ama. Amém, Jesus.
Seja conduzido pelo Espírito de Deus. Seja conduzido por aquilo que o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado nas tuas mãos hoje a condução desse barco para levar aonde ninguém quer levar. Deus está dizendo, plante a semente. Não se preocupe o que vai acontecer embaixo da terra, porque lá dentro eu faço crescer. Somente plante. Leve a mensagem da cruz, porque enquanto você leva a mensagem da cruz, eu te dou vitória, eu restituo, eu transformo, eu faço promessa acontecer. Lembre desta palavra, Deus amou o mundo. Quando Jesus para o barco em Gadara, igreja, sabe o que Jesus faz? Ele vai de encontro a alguém que estava endemoniado. Pastor Felipe, ele quer dizer então, que ele viajou quase 2 dias para poder encontrar uma pessoa. Sabe, eu vivo hoje nesse meio gospel, né? Eu prego nesse meio gospel, onde as pessoas falam. Tem gente, amigos meus, eu não vou falar nomes aqui não, que são famosos, que falam assim, para fechar uma agenda com ele, diz assim, quantas pessoas vai ter na tua igreja? Porque eu só prego referente a X número de pessoas. Quanto de oferta vai ter para mim? Qual é a recepção que eu vou ter? Sabe qual foi? A recepção de Jesus não foi tapete vermelho. Foi um homem endemoniado. Foi um homem endemoniado a recepção de Jesus. Sabe quantas pessoas para ouvir Jesus? Apenas um. Pastor Felipe, ele viajou quase 2 dias para uma pessoa ouvir. O problema é que a gente quer recepção, quer quantidade, quer fazer. A gente quer aquilo que os nossos olhos veem e enxergam. A gente não quer enxergar com os olhos de visão espiritual. A visão espiritual de Jesus, sabe qual foi? Ali existe um, e o único que está ali está endemoniado. Mas eu vou libertar ele, e através da libertação dele eu vou mudar a história da região de 10 cidades inteiras. Eita glória! Deus te colocou aí na Itália, na Alemanha, em Portugal, no Brasil, para você mudar a história desse lugar. Amém. Porque Deus confia em você a palavra dele. Deus confia em você a mudança desse lugar. Você está entendendo aí? Vocês que estão aí, diga amém. Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus chega em Gadara e o endemoniado vem até ele. Os demônios que estão nele dizem assim, Jesus, deixa a gente na nossa região. O demônio não quer uma pessoa mais, ele quer uma região inteira. Sabe o que Jesus fala? Eu não vim falar com vocês. Eu vim falar com ele. Porque eu vim até aqui por causa dele. Jesus veio até essa live aqui por causa de você. Ele veio aqui por causa de você, não foi por causa de não sei o que lá e blá, blá, blá. Não, ele veio aqui para mudar a tua história. Ele veio aqui para fazer grandes coisas na tua vida. Ele veio aqui para dizer que ele é a porta. Ele é cirúrgico, ele muda a tua história. Ele quem faz. Ele não veio bater papo com o demônio porque ele não tem tempo para isso. Ele não tem tempo para isso. Eu já fui em tanta igreja, irmãos, onde as pessoas ficam endemoniadas ali e eles gastam meia hora, 40 minutos, 1 hora, tirando o demônio da pessoa. Me desculpa, mas eu aprendi errado então. Se o nome de Jesus não tiver poder, eu não entendo. Eu não entendo. Uma vez, um dia desse, uma pessoa ficou endemoniada, ficaram 40 minutos lá tirando o demônio da pessoa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei na mão da mulher, eu falei, sai agora no nome poderoso de Jesus. Levanta, minha filha, levanta. Tá melhor? Tô pronto. Se o nome de Jesus não liberta, por que a gente vai ficar se matando lá? Jesus chega e diz assim, demônios, entrem naqueles porcos e suma daqui. Os porcos se jogam no precipício e morrem. Jesus fala para o ex-endemoniado, eu vim aqui para te libertar, meu filho. Eu vim aqui para mudar a tua história. Só que os donos dos porcos disseram, estou encerrando, tá? Jesus nos deu autoridade, Flamengo. Jesus nos deu autoridade. Sabe o que aconteceu? Os donos do porcos falaram assim, ô Jesus, sai daqui que você não é bem-vindo aqui. Você matou os nossos porcos. Jesus é educado, ele só entra se você falar, entre, Senhor. Pode entrar aqui. Pode entrar, o lugar é seu. Se você não disser isso, ele não entra, ele é educado, ele é gentil, ele é um homem maravilhoso, ele é um Deus maravilhoso. Sabe o que Jesus faz? Ele pega as suas coisas e fala, estou indo. Quando ele sobe no barco para voltar, o ex-endemoniado chega para ele e fala assim, Carla, Jesus, me leva contigo, deixa eu ser teu discípulo. Sabe o que Jesus diz para ele? Você não vai comigo.
Mas por que, Senhor? Porque eles não me querem aí, mas eles querem você aí. Ah, Senhor, mas aí serve para aqueles ó, que não tem, ó. Ele chega assim ó, e fala: Senhor, mas eu não tenho estudo bíblico, curso de teologia, eu não sei nem ler a Bíblia, eu nunca nem Bíblia tive. Sabe o que Jesus fala para ele, igreja? Sabe o que Jesus fala para ele, Alexandre? Sabe, pastora Marita? Ele fala assim, ó: prega o que eu fiz na tua vida. Amém. Eu não fiz você apontar o barco para ir por acaso. Eu fiz você apontar o barco para lá para você ser testemunho vivo para alguém, para também pregar o seu testemunho. Gente, se a mensagem de Cristo fosse como esse vírus do Covid aí, e ele se proliferasse, meu irmão, o mundo hoje era diferente. O evangelho estava muito mais estendido. Nós temos que ser uma pandemia evangelística, uma pandemia de evangelhos, de missionários, pregando para todo mundo que a gente vê. Nós temos que levar esse evangelho como esse Covid, em menos de um ano, ganhou o mundo. Aleluia! Deus abençoe, Ângela, a sua vida, meu filho. Pode ir, vou encerrar agora. Escute, aquele ex-endemoniado começou a andar pela cidade. E sabe o que mais diziam na cidade? Eita, eu fico imaginando os fofoqueiros, sabe fofoqueiro? Ainda bem que aqui nessa live não tem ninguém fofoqueiro, ainda bem, graças a Jesus, que não tem. Ainda bem, Jesus, que não tem ninguém que fala dos outros. Glória não. a Deus. Só ora pelos outros. Aleluia. Só tem lá na minha igreja. Na minha igreja tem fofoqueiro, gente. Pensando numa igreja de fofoqueiro. É a minha, viu? Vou dizer para vocês, viu? Mas aqui não tem, não. Mas lá em Gadara tinha. E eles diziam bem assim, Filomeno, desse jeito aqui, bem desse jeito aqui. Ô Carla, desse jeito aqui, Ângela. Ó, escuta só, Dilma. Desse jeito aqui. Rapaz, esse rapaz aqui, que não é aquele que se rasgava todinho lá no sepulcro, dormia no sepulcro, não é esse. Menina, não é que é ele mesmo, mas ele está diferente. Aí lá vem a curiosidade aquele que está levando, apontando para Gadara, vai causar curiosidade naqueles que não estão levando nada para lugar nenhum. Eita glória! Aí os fofoqueiros vão dizer: menina, mas não é aquele que se rasgava, se riscava com as pedras, se cortava todinho, que estava em depressão na praia. Pois, menino, não é que é ele. Bora perguntar para ele para saber o que aconteceu com ele. Pronto. Aí é o seu testemunho. Você, pastora Maria Rita, podia andar, diziam assim para a senhora: ih, lá vai uma doida, ó. Lá vai uma desviada. Lá vai uma mulher que não tem nada. E hoje? Eita! Lá vai a pastora Maria Rita. Lá vai a Filomena cheia da glória de Deus. Lá vai lá vai aquele povo todinho ali cheio da presença. Eu vou perguntar para elas o que aconteceu com elas. Foi o que aconteceu lá em Gadara. Eles foram para o ex-endemoniado e chegaram: ô rapaz, não era tu que se rasgava, que se cortava todinho, não era tu que dormia no sepulcro. Ele disse assim: eu mesminho. Esse cabo aqui era eu que ficava fazendo isso. É tu, eu que me rasgava, eu que era endemoniado. Aí vem a pergunta que todo crente quer ouvir. Sabe qual? O que aconteceu na tua vida? Veio um tal Jesus de Nazaré que apontou o barco para Gadara, aqui onde a gente mora, chegou aqui, tirou os demônios que estavam em mim, mudou a minha vida, mudou a minha história, e eis-me aqui, eis este homem lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, eis-me aqui. E ele com certeza cantou: olha eu aqui. Por quê? Porque Jesus mudou de fato a história de quem estava morto e reviveu, de quem estava preso e foi solto, de quem estava sozinho e foi achado. Aleluia! Deus. Aleluia! Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, Glória gente? ao Pai, glória ao Filho. Eu estou glória ao sentindo a Espírito. presença de Deus Aleluia, aqui. Jesus. Jesus está aqui. Eu creio. Jesus está aqui. Eu Aleluia. Aleluia. Até hoje você não estava sendo reconhecido, você não estava sendo visto, mas Jesus manda te dizer que Ele está te vendo. creio. E as pessoas não vão ter que ver apenas você derrotado, mas vão ver você cheio da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vão ter que ver você cheio da presença Glória, de Deus. glória, glória, glória. Vão ter que ver você dizendo: olha, eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, Glória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou para todo mundo que eu já tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Olha você aí. Olha você aí. Olha você aí. Oh, aleluia. 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 Fecha teus olhos aonde você está. Que eu vou cantar para você agora entender que Jesus é contigo. Fecha teus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Escute, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, e este mal não é para morte. Descansa, sou eu quem estou falando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, oh Jesus, é pra morte. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Escuta. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, e quem te prometeu garante. Descansa, e este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Só precisas descansar. Aleluia. Só precisa
Você sabe o que você precisa. Amém. Só precisa descansar. Descansa. Amém, igreja? Que Deus venha te abençoar nesse dia. Que o Senhor venha te prosperar nesse dia. Que o Senhor venha responder a tua oração quando você clamar. No nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer imenso poder fazer parte dessa live. Peço às irmãs, os irmãos, estejam orando pelo pastor Felipe. Eu tenho alguns projetos missionários, o qual nós cuidamos de pessoas abandonadas nas ruas, pessoas que estão como engadada, na verdade, totalmente longe dos caminhos do Senhor. Nós temos um projeto maravilhoso, tanto em Santo André, em São Paulo, com pessoas nas ruas, como no estado de Roraima, com mulheres abandonadas, venezuelanas, que estão se prostituindo por um prato de comida para o seu filho. Eu peço a oração de vocês, porque existem pessoas que estão vivendo isso. Se você puder, você que está ouvindo essa live, entra no meu Instagram. Se você colocar Pastor Pinel, ou então assim, igual tá meu nome aqui, ó, Pastor Felipe Pinel, você vai achar eu no Instagram, no Facebook, no YouTube. Entra lá e conhece um pouco da minha história, dos nossos projetos missionários. Tem 18 anos aí que a gente canta e prega em todo o Brasil e fora do Brasil, mas eu nunca cobrei para pregar a igreja de ninguém, nunca na minha vida. Eu sempre fiz por amor, e o Senhor tem cuidado de nós. Então eu peço que a igreja esteja orando pelo pastor Felipe, para me dar força para eu estar pregando todos os dias da minha vida, até que venham os maus dias, e ali o Senhor saiba que eu fui um homem de transição, assim como Abraão, Jacó, José, outras pessoas foram de transição, mas a ideia original de Deus ainda continua sendo Jesus Cristo. Amém, pastora Maria? Deus abençoe todos vocês aí dessa live, viu? Amém? Amém, pastor.